Aviso, para melhor entendimento da história, o vídeo tem sutis alterações narrativas para que o ponto se interligue melhor. A história bruta Eu permanece, acho que eu beleza. nunca recebi tantos pedidos de uma vez pra um único vídeo. Mas de umas semanas pra cá, todos os meus vídeos estão sendo infestados por uma única palavra. Carnitrix. Quando eu li essa palavra pela primeira vez, de cara eu já sabia que tinha algo a ver com Ben 10. E de cara eu já desanimei. Quem me acompanha no Twitter sabe que eu não sou muito chegado em Ben 10. Mas depois de pesquisar e entender do que a história de Carnitrix se trata, eu não podia deixar isso passar. E a gente vai falar sobre isso nesse vídeo. Por favor, que não seja uma fanfic dele com a prima dele. Por favor. Carnitrix é uma história que se aproveita de uma regra estabelecida dentro do próprio seriado de Ben 10. Essa história tá totalmente fragmentada, mas quem deu o pontapé inicial para a criação dela foi um perfil do TikTok, chamado Canibal099. Perfilzinho de terror, a gente vai conseguir achar diversos vídeos explicando brevemente a lore. O que esse perfil realmente mostra são os aliens na sua versão Carnitrix e algumas curiosidades sobre o relógio e os aliens. É tipo uma creepypasta, eu morro Outro de medo perfil de creepypasta. extremamente importante pro entendimento dessa história é o chamado Foss Cry. Foi esse perfil que animou parte da história do Carnitrix. Foi engraçado que pesquisando sobre esse assunto, eu descobri que existem diversas creepypastas envolvendo o Omnitrix. Muitas mesmo. Em uma partida de Fortnite com amigos, um deles me mandou essa imagem que lista 3 histórias diferentes do Omnitrix. Por exemplo, Bloodtrix. Pelo que eu entendi da história, Bloodtrix é uma versão viva do Omnitrix. Viva e canibal. Pro Bloodtrix se manter forte, a pessoa que tá usando ele precisa comer carne e sangue humano. E a história se apoia nisso. Outro exemplo pra se citar é o Shaketrix. Quanto mais longe a gente ficar dessa versão do Omnitrix, é melhor. Se eu fosse citar todas as versões que existem, esse vídeo não ia ter fim. Então vamos logo pra versão que dá título a esse vídeo. Dentro do seriado original do Ben 10, é totalmente canonizado a presença de multiversos. E o Carnitrix se apoia nisso. Isso depois da Marvel ficou muito comum isso, né? As pessoas fazerem universo houveram algumas mudanças na confecção do Omnitrix. Originalmente, ele foi criado por Asmuth. E sim, ele é da mesma raça do Massa Cinzenta. Essa raça é conhecida por ser extremamente inteligente. É até por isso que esse alien se chama Massa Cinzenta. Asmuth é um dos seres mais inteligentes do universo. Por isso que ele é cabeçudo também, é muito cérebro. Que ele já fez, um dos mais poderosos é o Omnitrix. Ele havia criado o Omnitrix para acabar com guerras. O objetivo principal era a paz. Esse relógio tinha o DNA de vários alienígenas. E é dito que ele podia capturar o DNA de qualquer alienígena que ele não conhecia. Literalmente se expandindo a todo momento. Versão essa é a original, base do Omnitrix. Mas e quanto ao Carnitrix? Nesse universo, o Asmuth ainda é uma das criaturas mais inteligentes do universo, só que toda a inteligência dele subiu pra cabeça. Fez ele perder o controle. Pra ele, todas as outras raças eram inferiores aos Galvanianos, que é a raça dele. Na visão dele, se as outras vidas alienígenas são inferiores, elas precisam ser dominadas. Os amigos dele estavam vendo que ele tava cheio de ideia errada, mas mesmo assim, eles resolveram dar um voto de confiança pra ele. Afinal, ele tava criando a sua mais nova criação, que feita de forma certa, essa criação poderia ser a chave para a paz no universo, o Omnitrix. Só que o Asmuth não foi 100% sincero com os amigos dele. O que ele tava projetando era um relógio com o poder de dominar ou aniquilar qualquer civilização que não fosse a dele. Só que essa criação ficou com um protótipo imperfeito. É dito na história original que o Omnitrix teve vários protótipos, e lá o Asmuth tinha tempo de aperfeiçoar eles, coisa que não aconteceu com o Carnitrix. O primeiro protótipo desse relógio foi um completo desastre. A ideia era isso aqui ser um relógio com DNA alienígena, que deixasse o portador escolher o alien na hora que ele quisesse. Mas o que aconteceu foi que o relógio acionava quando ele queria o alien que ele queria. Calma que eu vou explicar. O relógio só transformava o portador dele em um alien quando ele detectava uma ameaça. E o alien que era acionado era o mais efetivo para a situação. Durante a transformação, a mente do portador ainda estava lá dentro consciente, porém sem ter o controle do próprio corpo. Com a sua criação sendo um fracasso, o Asmuth enlouquece e tira a própria vida. Ele foi encontrado pelo Vilgax e o Tetrax. Nesse universo, eles fazem parte de uma classe policial focada na paz. Cara, assim que os dois ficaram sabendo dos planos do Asmuth, eles foram no planeta dele para prender ele e apreender o relógio. Chegando na sede dos Galvanianos, eles encontraram só o corpo dele junto de uma carta de despedida. E nela dizia o seguinte: se não for eu causando dor e agonia, alguém o fará. Meu Deus, depois de ler a carta, os dois começaram a procurar pelo relógio, mas eles não encontraram. Antes de pôr ele fim em tudo, o Asmuth enviou o Carnitrix para um planeta que residiu uma raça que, nas palavras dele, era uma raça fraca, que se corromperia facilmente com o poder do Carnitrix. Esse planeta era a Terra. E como é de se esperar, quem encontra o Carnitrix na Terra é o Ben. E bom, logo que o relógio se apossua dele, ele se encontra com a
Gwen, e o pior acontece. Lembram que eu citei que esse relógio tinha um defeito? O defeito era que ele se acionava quando ele achava que deveria, certo? Quando o Ben viu a Gwen, por algum motivo o relógio viu ela como uma ameaça e entrou em metamorfose no corpo do Ben. O Ben acabou se transformando no Chama, e o processo é extremamente terrível. No desenho, as suas células são alteradas, e isso é um fato. Mas isso acontece de uma forma segura. O Ben não tá em risco se transformando em um alien. Mas aqui, a cada metamorfose que ele passa, ele tá correndo um risco tremendo. A sua pele se rasga, os seus ossos quebram, os seus órgãos explodem. E o Ben sente tudo isso. E essa nem é a pior parte. Enquanto o Ben é um alien, ele não tá controlando o próprio corpo, mas ele tá consciente ali dentro vendo tudo. Ele apenas vê o que o alien faz sem conseguir reagir. E é aí que vem a parte pesada da história. Diferente do Omnitrix, o Carnitrix só possui a versão mais primitiva e selvagem de cada alien. E o que um animal selvagem faz quando ele vê uma outra espécie? Ele aniquila. Que é exatamente o que acontece com a Gwen. E eu nem preciso lembrar vocês que o Ben tá lá dentro vendo e ouvindo tudo, né? Mas não dá pra tirar o relógio, né? Ele acaba se encontrando com o Max. E de novo, o relógio identifica ele como uma ameaça. Dessa vez, o relógio se transforma no XRL8 e atravessa o Max a aproximadamente 700 km por hora. Mais uma vez, o Ben acabou com alguém que era importante pra ele. Os aliens vai enlouquecer nessa versão, são versões selvagens e primitivas dos aliens originais. Mas isso foi premeditado pelo bizarro, mas eu tô adorando. Ele queria que a parada fosse violenta, até porque ele queria dominar todas as civilizações. O defeito que o Carnitrix apresentava era o usuário não poder escolher nem o alien e nem o momento da metamorfose. Mas foi isso que levou o Asmut ao suicídio? Eu creio que não. O Asmut era inteligente e mesquinho demais pra se dar um fim. Eu acredito que ele tenha feito isso com si mesmo pra fugir da cadeia. Ele não conseguiu acabar com todas as vidas, mas ele era inteligente a esse ponto, ele podia ter achado um jeito de fugir da cadeia. Isso chegou num nível tão desesperador que toda vez que o Ben via alguém de longe, ele gritava pra pessoa se afastar. Ele sabia que se a pessoa chegasse perto, ele entraria em metamorfose. Não demorou muito para as autoridades da Terra descobrirem o que estava acontecendo. Primeiro foi a polícia, depois o exército. E é claro que quando o Carnitrix se viu de frente com tudo isso, ele detectou múltiplas ameaças. Nossa, e tudo ao mesmo tempo ainda, que é uma multidão, né? mais fortes que o Omnitrix já teve. O Alien X. Meu Deus. Raça absoluta na consciência. Desculpa, não consegui ensinar. Imagina todo o poder que o Alien X já tinha no desenho. É bastante. Eu sei que ele não é o mais forte, mas ele tá no top 5 dos aliens mais fortes do Omnitrix. Vocês devem lembrar que o Carnitrix traz uma versão selvagem dos aliens. E isso não foi diferente com o Alien X. Com o Alien X, o dever do Carnitrix deixou de ser destruir só a Terra. Essa criatura era detentora de um poder incompreensível. Dá pra ver no olhar dos bichos do desenho, tipo, a maldade, sabe? O plano do Asmut ia se cumprir. O universo ia conseguir ser aniquilado pelo Alien X do Carnitrix. Mas um dos poderes desse alien seria o motivo da sua morte. A força do Alien X cruzava dimensões, e o rastro de destruição dessa criatura acabou chegando na dimensão em que o desenho se passa. E nessa realidade, o Asmut ainda é vivo. O Asmut desse universo fez vários protótipos do Omnitrix, e o Carnitrix é um protótipo que ele descartou porque tava com defeito. Assim que aquela destruição chegou no universo dele, ele de cara sabia o que estava acontecendo, porque ele já tinha presenciado aquilo antes. E nessa parte da história, eu achei que eu tava vendo Vingadores Ultimato. O Ben 10.000, ou mais conhecido como o primeiro Shed da história, se junta com todos os outros Ben 10s que existem e o Asmut pra tentar acabar com o Alien X. Durante o combate, todos os Bens conseguiram imobilizar o Alien X. Só que de tanto se mexer, ele liberou uma descarga de energia que deu um efeito chicote em todos os Bens, que foram arremessados pra longe. Cara, mas o Ben 10.000 foi tolerante a isso. Tá muito legal. Pra fazer essa descarga de energia, o Alien X usou muito da própria força. Com isso, o Carnitrix descarregou. E agora? Vai botar pra carregar? Ben pra falar algo, ele grita pro Ben 10.000 não chegar perto. Ele sabia que se alguém chegasse perto, ele viraria o Alien X de novo ou algo pior. Nesse meio tempo, o Asmut diz pro Ben 10.000 que pra derrotar essa ameaça, ele precisava tirar o relógio do braço dele com um ataque à distância. Mas como que se tira algo que tá preso aos ossos, nervos e corrente sanguínea de alguém? De uma forma meio radical. Né? O Ben 10.000 se transforma num alien que eu nem sabia que existia, o intitulado Atomics. Se sabe muito pouco sobre esse alien. A gente não sabe nem a raça e nem a composição do seu DNA. Mas o que a gente pode afirmar sobre ele é que ele é praticamente um reator nuclear ambulante. Depois do Asmut dar o sinal, o Ben 10.000 em forma de Atomics desintegra o Carnitrix. Só que o braço do Ben é desintegrado junto. Logo após isso, antes do braço do que todo o corpo, Vou demorar um pouquinho pra ler esse nome. Celestial Sapiens.
Celestial O Sapiens. Celestial Sapiens reconstrói todo o universo do Ben a partir do dia que ele encontrou o Carnitrix. Inclusive as a Gwen, pessoas? o vovô Max e todas as vítimas que gostei. ele já fez em algum momento estão salvas de novo. Ah, Só tem que o final Ben ainda se feliz, lembra de então tá tudo. tudo bem. Mesmo com o final feliz, ele tava deprimido. Ele Mas o braço queimou ele a ficou cabeça sem, da né? sua prima e ouviu seus gritos. O seu avô foi despedaçado com a velocidade do XRL8. Nossa, Por ele mais vai que não ficar tenha sido traumatizado o Ben pro que resto da fez vida. isso, ele assistiu tudo. Ele assistiu dos olhos e da pele do animal. Ai, É que dito horror. que sempre que ele se Terapia olhava no não espelho, ele adianta acabava pra vendo o ele. reflexo daquelas Coitado. criaturas. E por mais que ele tivesse sem o braço esquerdo, ele dizia sentir o Carnitrix grudado nele. Mesmo Eu falei, com todas ele as suas vítimas enlouqueceu, tendo né? voltado como se nada Provavelmente. tivesse acontecido, o Ben lembra de tudo e isso tira o sono dele. Só que hora ou outra ele ia acabar dormindo de exaustão, e isso aconteceu. Nesse dia, ele sonhou com uma criatura que ele já conhecia. Ele se encontrou com o Asmute no seu sonho. O Ben pensou que fosse o Asmute que fez o Omnitrix, o Asmute certo. Mas esse não, era o do Asmute mal. fez questão de deixar claro pra ele que não se tratava disso. Ele olhou pro Ben e disse: "Você será aquele que causará dor e agonia a todos." Que horror. Exatamente como ele havia escrito na sua carta de despedida. Eles arrancaram o Carnitrix do seu braço, mas o DNA ainda tá correndo nas veias dele. E esse Entendi. DNA vai Então, consumir no caso, a mente dele. ele continuou de alguma forma com os poderes, sei lá. Ai, que horror! Vou ter pesadelo. Ai, gente, eu odeio ver essas coisas. Sério. Tá, eu tô com um pouco de medo agora, não vou mentir. Eu tô com vontade de chorar, não tô nem brincando. Me dá muita agonia. Que maneiro. Eu quero ver inteiro agora, E pelo que o cara. Asmute disse no sonho do Ben, essa história ainda não acabou. Carnitrix Agora eu quero é uma um história filme bem sobre curta. E assim como esse o vídeo de específico Audiotubbs, eu tive que Omnitrix. tapar vários buracos nessa história. Sim, tem mudanças narrativas aqui. Enfim, existem mais algumas extensões pro final dessa história no YouTube afora. Só que eu não vou citar elas aqui, porque segundo o perfil original, esse vídeo aqui é o último. E se o criador Ah, mas assinou será que que ele esse vai aqui é o fazer final, eu mais? assino Porque embaixo. rendeu O perfil bastante, dele né? tá aí na descrição, pra caso vocês queiram ver o trabalho dele. Cara, pior que é uma Atualmente, história ele tá muito fazendo legal, uma muito outra legal história mesmo. de um outro Omnitrix. Se vocês quiserem consumir, vocês sabem onde ir. Esse vídeo Mas legal foi a sugestão história, de velho. vocês, e eu espero muito que tu tenha gostado. Porque Gostei, deu muito mano, gostei trabalho pra de fazer. caramba. Muito obrigado aos membros. Obrigado e a por me tu que tá vendo esse apresentar vídeo essa até história aqui. muito top, Meu mano. nome é Ipe e tchau. Cara, eu adoro ver uma coisa bizarra, assim, tipo, histórias bizarras, multiversos, mas aquele ali me deu um medo. Aquela parte ali do sonho, eu juro, meu olho começou a lacrimar de tanto medo que eu senti. Mas adorei, tipo, eu adoro esses universos alternativos, né? Podiam fazer um filme disso, ia ser interessante. Filme de terror ainda, ia ser legal. Mas criativo, né? Achei bem criativo. Mano, muito legal, cara, de verdade. Eu fui completamente cego, não conhecia o Carnitrix, não conhecia o canal dele. E eu gostei muito dos dois, cara. Provavelmente vai ser um negócio que eu vou ver mais a fundo quando eu chegar em casa, de boa. E vai no canal do Ip também, cara. O cara é muito legal, eu gostei muito do vídeo dele. E quero mais, velho. Com certeza consumirei mais.